Olá, pessoal! Bom, agora nós vamos falar sobre problemas do primeiro e segundo graus. Legal? O que significa primeiro e segundo graus? O grau, quando a gente fala primeiro grau ou segundo grau, ele está relacionado a equações do primeiro grau, ou funções do primeiro grau, e equações do segundo grau, ou funções do segundo grau, tá legal? Lembrando que função é uma coisa e equação é outra, tá legal? Mas elas estão relacionadas. Problemas do primeiro e segundo grau se referem a essas situações onde a gente pode modelar as situações, ou seja, criar modelos matemáticos que descrevam a situação, utilizando a ideia, o conceito de uma equação do primeiro ou do segundo grau, dependendo da complexidade do problema, tá legal? O que nós vamos fazer aqui agora é uma série de exercícios, tá legal? Que são exercícios que eles não se encaixam exatamente em nenhum outro assunto dos que a gente já estudou. Mas são problemas do dia a dia, são problemas que aparecem, são problemas que envolvem curiosidades às vezes, são problemas que trabalham com ideias de números dentro de situações diversas e aí a gente vai manejar formas de resolver esses problemas, tá legal? O primeiro deles é um problema razoavelmente simples, tá legal? Mas é um tipo de problema que pode aparecer e que é bom como ponto de partida. Ele pergunta assim, qual é o número que, aumentado 20, torna-se o triplo do que era antes? Legal? Então, é um conceito muito abstrato, tá legal? Porque ele está falando de um número que você não conhece, e você vai pegar esse número, vai aumentar 20, e depois você vai pegar e ele vai se tornar o triplo do que ele era. Uma coisa que eu gostaria de falar sobre isso é que a forma de resolver problemas como esse atualmente, ela se baseia na expressão simbólica de incógnitas, tá legal? Normalmente, quando a gente não sabe o valor de algum número, a gente chama ele de x e a gente começa a escrever equações utilizando as operações, a igualdade, certo? E usando a incógnita ou os valores desconhecidos como uma representação literal, uma representação de letras. Antigamente, isso não existia, essa notação ela é razoavelmente moderna. Então, muitas vezes, situações muito simples na notação de hoje, elas exigiam frases grandes como essa para serem descritas, tá bem? Então, o número que aumentado 20 torna-se o triplo do que era antes, a gente pode escrever de um jeito bastante simples, dizendo um número, que eu não sei qual é, aumentado 20, ou seja, mais 20, torna-se, ou seja, ele é igual ao triplo do que ele era antes. E quem ele era antes? Ele era x. Então, se eu pego o x, aumento 20, ele se torna o triplo de x. Quer dizer, toda esta frase aqui, que demandou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 palavras, ela pode ser escrita simplesmente assim. Tá legal? Então, essa anotação ajudou muito a gente expressar ideias complexas de maneira muito simplificada, tá bem? Então ela é muito útil. Agora eu tenho uma equação do primeiro grau. O porquê do primeiro grau? Porque o maior expoente do x, que é o meu valor desconhecido, é 1. Isso aqui é como se tivesse x elevado a 1 e aqui x elevado a 1. Como é que a gente resolve essas situações? X passa para o outro lado, vai ficar 3x menos x é igual a, quem ficou do outro lado? 20. Não é legal? 3x menos x é igual a 2x igual a 20. Portanto, este número é o número 10. 20, passo o 2 para lá dividindo, x é igual a 10. Tá bem? Só esclarecendo aqui, x é igual a 20 sobre 2 e, portanto, ele se torna x igual a 10. Tá legal? Então, existe uma série desses problemas que vão aparecer no material de vocês. E a ideia é sempre tentar traduzir quem é o valor desconhecido e que operações eu faço com o valor desconhecido para montar uma igualdade envolvendo esses valores desconhecidos e, a partir da análise dessas equações e dos procedimentos de resolução das equações, obter um resultado final. Então, o número que aumentado 20 torna-se o triplo do que ele era é o 10. Tá bem?